Bom dia, turma. Tudo bem? Então, pessoal, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês, no início dessa aula, para vocês irem ali nos comentários, darem um ok ali, o nome de vocês, ou presente e o nome de vocês. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou verificando que não está tendo visualizações suficientes pelo número da turma. Eu preciso colocar isso na chamada. E eu vou fazer, né, dessa maneira aqui. Seu aluno visualizou ou não a aula, tá? Bom, pessoal, nós estamos estudando aí, né, as funções orgânicas e a gente estudou na semana passada as funções orgânicas oxigenadas chamadas de hidroxiladas, que tinham o OH. A gente estudou álcool, enol e fenol. Essa semana nós vamos estudar a função orgânica éter, que é derivada da função orgânica hidroxilada por reação alcoólica, né? Existe produção de éter. E as funções chamadas funções carboniladas, que tem esse C-O. Tá? Então, o nosso estudo de hoje, né, é isso aqui. Ó. O estudo de hoje não, dessa semana, desculpe. Essas aulas que virão. É isso aqui. Tudo bem? Vamos lá. Lembrar e identificar. O que é um álcool? Um álcool é quando você tem hidroxila ligada a carbono saturado. O que é um enol? É quando você tem hidroxila ligada a um carbono com dupla ligação, né? Desde que essa cadeia seja aberta ou cadeia fechada, desde que não seja aromática a cadeia. E a hidroxila é quando você tem, e o fenol é quando você tem hidroxila ligada ao anel benzênico. Essas foram as funções que a gente já viu. Lembrando que a gente já viu também hidrocarboneto e haletos. Hidrocarboneto só carbono e hidrogênio, haletos é quando você tem elemento da família 7A ligado ao carbono e hidrogênio. Funções carboniladas, que nós estudaremos. Éter, observe, tem oxigênio entre átomos de carbono. Aqui, ó, você tem um oxigênio entre dois átomos de carbono, isso aqui é um éter. Tá? Aldeído é quando você tem esse grupo aqui, C-OH, na extremidade de uma cadeia, você tem uma cadeia carbônica lá, e lá no último carbono, ou no primeiro carbono, você tem esse grupo, C-OH. O grupo carbonila está na extremidade. Isso aqui é um aldeído. E você vai ter acetona, quando esse grupo carbonila aqui do aldeído, veja, é a mesma da acetona, está entre átomos de carbono. Então a diferença de aldeído e cetona é qual? Carbonila na extremidade e aqui a carbonila entre átomos de carbono, né? E aqui a gente tem a carbonila na extremidade. Vejam que não está entre dois átomos de carbono. Tudo bem? Então, a primeira função de hoje, né, que a gente vai estudar nessa aula, vai ser o éter. Então, formalmente, considera-se o éter derivado da função hidroxilada álcool, é um derivado do álcool, pela substituição do átomo de hidrogênio do grupo OH por um grupo substituinte proveniente de hidrocarboneto. Então você tem lá a derivação do álcool, você tira o hidrogênio do álcool e coloca um outro radical lá, um grupo, né, de carbono e hidrogênio. Portanto, esse grupo de compostos orgânicos apresenta cadeia heterogênea, tá? No qual o oxigênio é o heteroátomo. Lembram lá? Classificação de cadeias carbônicas? No éter, a cadeia do éter vai ser uma cadeia com heteroátomo, porque o oxigênio quebra a sequência de átomos de carbono. A nomenclatura oficial dos éteres é assim. Nós vamos colocar aquela mesma forma, tá, pessoal? Prefixo o número de átomos de carbono, daí o oxi indicando que o oxigênio está no meio, e daí o nome do hidrocarboneto correspondente, que segue. Entenderam, pessoal? Então, número de átomos de carbono, oxi indicando oxigênio e o hidrocarboneto que corresponde. Olha aqui, ó. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? Prefixo met. Tá? Daí eu vou colocar o oxigênio. Para indicar a presença de oxigênio, que é éter, eu vou colocar aqui, ó, o oxi. Tá? E daí o hidrocarboneto que falta.
tá? Esse hidrocarboneto que falta é o metano. Metoximetano. Vamos treinar mais? Vou fazer com outra cor aqui, ó. Prefixo. Quantos átomos de carbono eu tenho antes do oxigênio aqui? Eu tenho 2, então é et. Presença do oxigênio, tá? Então, oxi, etoxi, hidrocarbonetos, é o hidrocarboneto que está ligado a esse grupo de oxigênio, 3 átomos de carbono, prop, propano, tá? E aqui, por final, mais um éter, né, oxigênio entre átomos de carbono, um átomo de carbono, prefixo met, átomo de oxigênio eu tenho que indicar, oxi, e esse anel aqui é chamado de anel benzênico ou simplesmente benzeno. Tudo bem, pessoal? Fácil, né? Vai ter a nomenclatura chamada usual, ou semisistemática. Os grupos orgânicos ligados ao oxigênio são considerados ramificações e são indicados em ordem alfabética. Caso esses grupos sejam iguais, usa seu prefixo di, acrescido da palavra éter no final. Então vamos lá. O que ele quis dizer com isso? Vocês vão pegar e vocês vão verificar quais são os grupos que estão ligados ao oxigênio. Olha aqui, ó. Eu tenho esse radical e eu tenho esse radical. Pessoal, como que é o nome desses radicais aqui que eu marquei? Etil, né? Então, eu tenho a nomenclatura aqui, ó, semisistemática. Eu tenho dietil, 2 radicais etil, éter, tá? Dietil, éter. Tá aqui o nome. Tá? Aqui, ó, como que é o nome desse radical e o nome desse radical aqui? Então, aqui eu tenho o radical metil, e aqui eu tenho o radical etil. Então, vai ficar etil, metil, em ordem alfabética, tá? Os radicais, etil, metil, éter. E aqui, quais são os radicais que eu tenho? Eu tenho o radical metil, e aqui eu tenho o radical, que é quando sai um hidrogênio lá do benzeno, que é o fenil. Então, em ordem alfabética, primeiro o fenil, tá? Fenil, metil, éter. É só escrever o nome dos radicais e colocar éter. Daí você não indica a presença do oxigênio. Vejam aqui que aqui não. Aqui a nomenclatura oficial, a nomenclatura mais usada, a gente vai fazer de que maneira, né, pessoal? Só para a gente treinar aqui de novo. Como que a gente vai fazer? Vocês vão pegar et, oxi e o hidrocarboneto, etano, etoxetano. Met, oxi, etano. E met, oxi, benzeno. Tudo bem? Então, quanto mais intensas forem as ligações intermoleculares, mais altos serão os valores relativos às suas propriedades físicas. Então, vejam, pessoal, o metoxi, comparando aqui, né, o metoximetano e o etanol. São 2 compostos que têm a mesma massa molar. Eles têm a mesma fórmula molecular. Esses 2 elementos aqui, ó. Preciso que vocês observem. Esses 2 elementos aqui, tá? Eles têm a mesma massa molar. Se eles têm a mesma massa molar, eles vão ter a mesma fórmula molecular, né? 46 gramas-mol. Percebam, no metoximetano o ponto de fusão é quanto? Menos 24,9. Fusão, ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Então, a condição ambiental, o metoximetano, ele é um gás. O etanol, que tem a mesma fórmula, o ponto de ebulição é 78,3, ou seja, as interações intermoleculares são mais fortes. O que isso significa?
significa dizer que essas ligações aqui são do tipo dipolo, e essa é uma ligação mais forte, né? Uma ligação por pontes de hidrogênio, tá? Aí mesma lógica aqui comparando esse éter com o propano-ol, o metoxietano, né? Tem a mesma fórmula que o propano-ol, só que o que vai acontecer aqui, ó? Acontece que nesse caso aqui o metoxietano ele tem temperatura de ebulição de 10,8 graus Celsius e o propano-ol tem temperatura de ebulição de 97,2 graus Celsius. Ou seja, a interação entre as moléculas aqui do propanol, elas são mais fortes do que as interações entre as moléculas do metoxietano. Tudo bem, pessoal? Outra coisa importante observar é só nos átomos, só nos éteres. Ó, vamos pegar os éteres aqui e vamos grifar. Ó. Grifei o primeiro éter, grifei o segundo éter, vou grifar esse terceiro éter aqui. Percebam que à medida que aumentou a cadeia, né, aumentou a massa molar do composto, o que aconteceu? Aumentou a temperatura de ebulição. Então, aumentar a massa molar desses compostos aumenta a sua temperatura de ebulição. Beleza, pessoal? Aqui fazendo alguns exercícios, turma, para a gente fixar. Metoximetano. Como que a gente vai colocar lá? Ó? Met, um átomo de carbono, oxigênio, metano, o hidrocarboneto que falta. Então, metano. Metoxipropano, met, um átomo de carbono, oxigênio, propano, 3 átomos de carbono. Então, aqui, ó. Hidrocarboneto, propano. O próximo, etoxietano, 2 átomos de carbono, presença de oxigênio, etano, hidrocarboneto, que segue, tá? 2 átomos de carbono, o oxigênio e etano, que segue. Propoximetilpropano. Então vejam aqui, ó, nome mais complexo. Prop, deixa eu pegar a caneta vermelha. Prop, são quantos átomos de carbono? São 3, né? O oxigênio e o metilpropano. Então é um propano com radical metil ligado a ele. Vamos ver aqui a cadeia. Olha aqui, pessoal. O prop, tá? O oxigênio e o metil aqui, ó, ligado a uma cadeia de propano. Aqui está o radical metil. Tudo bem? E o etoxibenzeno? 2 átomos de carbono, oxigênio, benzeno, anel benzênico. Tá aí, né? Os 2 átomos de carbono, o oxigênio e o benzeno. Considere os seguintes compostos orgânicos com os seus respectivos pontos de ebulição. Então, eu tenho o butano é hidrocarboneto, tá? Só carbono e hidrogênio, tem ponto de ebulição de menos 135 graus Celsius. Éter etílico, 36,6 graus Celsius é o ponto de ebulição. 1 butanol, 117,7, 2 metil, 2 propanol, 82,5. Daí ele está perguntando, justifica as diferenças entre os pontos de ebulição do butano e do éter etílico? Tá, pessoal, butano é apolar, éter etílico, ele faz ligação do tipo dipolo-dipolo. Então, claro, as ligações entre o éter, por ter o oxigênio, né, tá aqui, ó, o éter etílico. É a mesma coisa que etoxietano, tá? Ou éter dietílico, dietil, tá? Então, vejam, a presença desse oxigênio faz com que ele faça ligação do tipo dipolo-dipolo. Não vai ser ligações de hidrogênio porque o oxigênio não está ligado ao hidrogênio. Mas, enfim, né? Aqui a interação é mais forte. Se a gente tirasse isso, tá? Se a gente tirasse esse oxigênio, a gente ia ter o butano, que são 4 átomos de carbono.
Então a interação é uma interação do tipo apolar, aquele dipolo induzido, dipolo instantâneo, que é uma ligação mais fraca. Ok, pessoal? Então só aqui, ó, completando as informações, ok? Aqui o, o butanol e aqui o 2-metilpropanol. Beleza, turma? Abraço a todos.